VP News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento: Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, todo mundo sabe que na próxima terça-feira nós teremos aí uma audiência pública para falar sobre um empréstimo de 10 milhões que a prefeita pediu e a Câmara de Vereadores está analisando. Nós estamos aqui com o Vitor Brondani, o vereador Vitor Brondani, que é o presidente lá da Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente vai falar com ele aí, porque ele foi quem sugeriu essa audiência pública. Quais os motivos que levaram a ele a pedir essa audiência pública e também algumas outras situações aí que a gente vai conversar. Boa tarde, Vitor. Obrigado aí por atender o VP News. O que levou aí a você a pedir uma série de documentação e também pedir essa audiência pública aí na próxima terça-feira? Boa tarde. Boa tarde, José Adão. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeira coisa que me levou a fazer o requerimento foi a simplicidade do projeto. Foram enviados 2 projetos, um solicitando os 10 milhões e o outro fazendo uma abertura de crédito no orçamento municipal. Bom, eles enviaram um projeto em torno de 10 páginas, e sem ter como que seriam pagos esses 10 milhões, quanto tempo, onde que seria feito, como seria feito, em quais ruas, quais locais eles queriam ampliar, quais locais eles queriam reformar e quais locais eles queriam comprar. Esse foi o primeiro procedimento, porque que foi pedido o requerimento no começo do mês passado, na metade do mês, eu não me lembro exatamente o dia. Bom, a audiência pública, nós chamamos ela, eu como presidente da comissão, agora a partir de janeiro desse ano, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que integra juntamente o vereador Silvio e o vereador Pepe. Nós 3 pedimos, e o plenário, por unanimidade de votos, ou seja, todos os vereadores acataram, para que nós saibamos exatamente ouvir a população, se ela quer isso ou não quer. Também para discutir com os secretários, foram convocados os secretários da Fazenda, que é o secretário que mexe com o orçamento do município, e o secretário de Infraestrutura, que é a secretaria que, em tese, teria esse recurso vinculado. Bom, por que da audiência pública? Nós temos a intenção de contratar um financiamento de 10 milhões de reais, certo? Esses 10 milhões de reais são capital. Nós teremos os juros e os encargos disso, que dá mais ou menos em torno de 4 milhões e meio. Ou seja, nós emprestaríamos 14 milhões e meio de reais. O município de Arapoti, por ano, ele recebe 90 milhões e estaria emprestando 10 para pagar 14. É a mesma coisa que uma pessoa na casa. Ela recebe um salário de 2 mil reais e faria um financiamento, porque o que vai ser feito é um financiamento, não é um dinheiro que a gente vai receber e simplesmente vai morrer por ali, porque a gente vai ter que pagar de forma mensal. A intenção é saber se a população realmente quer isso. Ano que vem é um ano eleitoral, e a minha intenção é que a população não seja enganada, por fazer justamente no ano da eleição. Então, serão várias obras e várias edificações, e vai dar uma aparência boa na cidade. Eu quero saber a opinião da população, e todos os vereadores, como acataram, acredito que também queiram saber disso. Tem um outro fator do tamanho do empréstimo. Hoje, em Arapoti, nós podemos emprestar em torno de 21 milhões de reais, certo? Entre a dívida e mais os juros e os encargos. Se nós fizermos esse empréstimo de 14, sobrará em torno aí de 6 milhões e meio, 7 milhões de reais. Disso daí. Só que além desse financiamento, nós já temos outros. Foi comprado caminhão de lixo, foi comprado outros caminhões, então nós teremos mais ou menos uns 3 milhões de reais a 4 milhões de reais para poder fazer empréstimo. E esse empréstimo são nos próximos 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, ano que vem vai ter eleição, a partir do outro ano, um outro prefeito vai poder emprestar 3,
O outro, se tiver sobrando ainda, ele pode emprestar os mesmos 3 e no final ele pode emprestar os mesmos 3. Então, nos próximos 10 anos, ou seja, nos próximos 3 mandatos, os próximos 3 prefeitos, eles vão ter 3 milhões de reais para emprestar, por algo que nós faremos hoje. Então, eu estou ponderando, estou querendo saber o que a população acha, se ela acha interessante fazer isso ou se não acha interessante fazer isso. Tiveram cidades aqui na região que contraíram esse financiamento, como tiveram cidades que não fizeram esse financiamento. Veja bem, a gente perguntando aí pelas ruas da cidade, aí as pessoas comentando, o grande medo é que há 7 milhões para se fazer aí pavimentação, para fazer o asfalto aí, como todo mundo fala. Mas que tipo de asfalto vai ser feito? Porque nós temos ruas aqui na cidade, o VP News hoje foi nessas ruas. Um exemplo é a rua Manuel Dias, na Vila Romana. O final, a metade da rua é com pedra, com poliedro. Lá no final da rua foi feito um asfalto, que hoje não existe mais. A própria prefeitura colocou cascalho, porque não existe mais. E as pessoas pagaram esse asfalto. E aí? Não, exatamente. Nesse próprio projeto, um dos motivos do requerimento foi esse. Existe uma taxa chamada contribuição de melhoria. Essa taxa é asfaltado e as pessoas que têm as casas ao entorno do asfalto, como que tiveram uma elevação de preço, elas têm que pagar uma contribuição para o poder público. Porque assim, a gente não está recebendo, a gente não está ganhando esses 10 milhões, a gente está financiando. É a mesma coisa você financiar um carro. O que acontece? Ou você, dentro da tua casa, que você receberia os 2 mil, como que você quer encaixar teu orçamento? Ou você aumenta o que você ganha, ou você diminui o que você gasta, certo? Como que o poder público faz? Ele aumenta o que ele ganha, aumentando o imposto. E ele diminui o que ele gasta, cortando algumas coisas. Por exemplo, podia cortar cargo comissionado, podia remanejar algumas pessoas dentro do próprio poder público, podia utilizar o dinheiro de uma forma melhor. O senhor disse também do asfalto. Nós temos diversos problemas de asfalto aqui, nós fazemos diversos requerimentos. Infelizmente, o vereador não tem o poder de ir lá e ele fazer o asfalto. A gente pode pedir, mas não pode fazer. Vou te dar um outro absurdo que estão fazendo na Estrada do Cerrado. Fizeram, colocaram os paralelepípedos lá e agora jogaram terra por cima do paralelepípedo. Então, uma obra, gastaram dinheiro público, fizeram e depois estão aterrando o que foi feito. É uma falta de planejamento imenso. E por isso que a gente tem que ver, o poder público é sério, a gente não pode simplesmente pegar o dinheiro, vamos gastar e depois vamos ver o que vai dar. A gente tem que ter planejamento no que vai ser investido, como que vai ser investido, o quanto vai ser investido em cada lugar. O próprio asfalto do Aratinga. O asfalto do Aratinga, já foram enviados 6 projetos para a Câmara, primeiro com R$1 milhão, aí mandaram outro projeto que era um outro tipo de asfalto, aí aumentou o valor, aí não tinha dinheiro, aí mandaram um outro projeto, mudou o asfalto novamente. Então, assim, falta um planejamento absurdo nessa cidade. E o meu medo é que se tem esses 10 milhões de reais, que é um dinheiro muito grande para se investir, tenham diversas obras sem utilidade, sem finalidade nenhuma. Não adianta a gente começar 10 coisas e não fazer nenhuma bem feita, ou fazer pela metade. A gente tem que começar uma, fazer bem feita e ter utilidade para a população. A questão aí do novo parque industrial, que na verdade 2 milhões, teoricamente seria para comprar um terreno, como a própria prefeita falou, a ideia seria próximo ao aeroporto, ali para fazer um novo parque industrial. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro tem que planejar, não é simplesmente, vai ser naquele lugar e pronto. Tem que ver a viabilidade do asfalto, porque a gente não asfalta o terreno daqui até lá, então primeiramente a gente tem que planejar onde que vai ser e como vai ser. Depois, se já tem esse terreno em vista ou não tem. Tem um contrato formal, não tem, vai ser por desapropriação. Aí fala que vai fazer, vai desapropriar e acontece igual o terreno que tem ali do lado do João Paulo. O município depositou um valor, teve emissão na posse, então ele tem a posse do terreno, só que ele não pode construir. Porque a diferença entre o que existe depositado e o que vale o bem é absurda. Então, assim, falta planejamento, a gente tem que planejar. Vai fazer naquele lado? Opa, maravilha. Então, vamos planejar como a gente vai fazer lá. A gente vai estruturar bem estruturado,
tem um outro parque industrial, como que a gente vai fazer com 2 parques industriais no mesmo município? Vai mudar as localidades? Quais serão os tamanhos dos terrenos? Qual será esse terreno? Se vai ser por um contrato direto, se vai ser por uma licitação, se vai ser por uma desapropriação. Tem várias maneiras de se fazer. Não é só simplesmente, eu tenho 2 milhões de reais aqui e vou comprar. É diferente o poder público e o privado. Se tem uma empresa com 2 milhões de reais e fala assim, olha, vou te dar um exemplo, você tem 2 milhões de reais, eu tenho um terreno perto do aeroporto, se você quiser comprar esse terreno, você fala, Vitor, eu tenho um terreno, eu tenho 2 milhões de reais, você tem um terreno, vamos fazer um negócio? A gente pode fazer um negócio porque nós somos da situação privada. O ente público não funciona desse jeito. O ente público tem que seguir as leis, o privado também, só que o ente público ele não pode fazer nada que não esteja na lei. Então tem diversos critérios, diversos passos a serem seguidos. Não é simplesmente falar, vai ser em tal lugar e pronto. Tem que planejar, tem que fazer um negócio bem feito. E a questão da mobilidade aí, aqueles 1 milhão seria aí para a reestruturação dos prédios públicos, que na maioria aí, como eles dizem, não tem aí a acessibilidade. Mas veja bem, existem vários prédios novos aí que já tem. E aí 1 milhão para acessibilidade. É o que eu lhe falo, falta planejamento. E os mesmos, os que tem, vou te dar um exemplo da rodoviária, onde tem mobilidade para a pessoa que tem um problema de deficiência visual, que são aqueles quadrados que estão no chão, eles estão descolando. Então não é simplesmente... Praticamente não tem mais. Tá. No hospital é a mesma coisa, no hospital alguns saíram do lugar, o banheiro de cadeirante também está com problema, as cadeiras estão com problemas. Então, assim, tem que se fazer algo planejado, o engenheiro tem que acompanhar, os vereadores têm que fiscalizar, a população tem que fiscalizar. Não é simplesmente pegar o dinheiro e toquei o dinheiro e vamos fazer acontecer. Não, tem que planejar e ver o que a gente quer para o nosso município. A gente tem que planejar agora, porque esses 10 milhões, como eu disse, é um financiamento de 10 anos. Daqui 10 anos, como que estarão esses prédios públicos? Vai ter que fazer uma outra reforma? Precisa, não precisa. Daqui 30 anos, a gente tem que fazer uma obra hoje, pensar daqui 30 anos, como que vai estar a Poti daqui 30 anos? Então, assim, creio eu que é extremamente urgente para que tenha essa acessibilidade, só que a gente tem que fazer de um jeito que funcione, não simplesmente fazer mais uma coisa e acabar não dando certo, ter que destruir e refazer. Então agora deixa aí um recado para a população aí, para que ela compareça na audiência pública na próxima terça-feira, aí, dia 12, às 19 horas, é isso, né? Bom, eu agradeço a oportunidade. Também convido a toda a população para que na terça todos estejam lá na Câmara. O apoio popular e a opinião popular é muito importante para que nós possamos decidir entre contrair o financiamento ou não contrair e ver os contrapontos. Nós vamos contrair, vamos fazer isso, não vamos fazer por isso. Então, entende, eu peço à população que eles acompanhem a tramitação do processo e não se enganem caso seja aprovado, seja ano que vem, porque ano que vem é ano eleitoral, e depois de 4 anos aí o pessoal não pode ser enganado por um ano de superobras no município.